Papo de Esporte, o seu podcast semanal. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme Faria, tô aqui também com o Gutinho e a partir de agora o Papo de Esporte está no ar. O Papo de Esporte é o seu podcast semanal e a gente faz aqui um resumão de tudo que aconteceu ao longo da semana nas principais competições esportivas no Brasil e no mundo. E claro, conta pra você o que vem por aí no final de semana. Então vem com a gente! Vamos juntos nessa segunda-feira. Começo falando sobre cenas fortes que foram vistas na Fórmula 1 neste final de semana. Internado em um hospital militar após grave acidente sofrido durante o GP do Bahrein, Romain Grosjean gravou um vídeo em um dos seus perfis de redes sociais para tranquilizar os fãs e a família sobre o seu estado de saúde. O piloto francês aproveitou a oportunidade para exaltar o halo, dispositivo de proteção de cabeça na Fórmula 1, que parece ter sido fundamental para que o piloto saísse do carro sem ferimentos mais graves. No vídeo, ele disse, abre aspas, "Oi pessoal, só queria dizer que estou bem, mais ou menos bem. Obrigado pelas mensagens. Eu não era fã do halo, mas sem ele eu não conseguiria estar aqui falando com vocês hoje. Obrigado a todos os profissionais envolvidos no resgate e espero que possa voltar a responder as mensagens de vocês em breve." Fecha aspas. Felizmente o piloto está bem, depois desse grave acidente no GP do Bahrein, que terminou com, adivinhe, Lewis Hamilton vencedor mais uma vez. Olha, um assunto um pouquinho mais sério agora. Ontem, dia 29 de novembro, foram completados 4 anos do acidente aéreo que vitimou 71 pessoas no voo da Lamia, que levava a delegação da Chapecoense para a final da Copa Sul-Americana de 2016. Sobrevivente do acidente, Jackson Follmann usou as redes sociais para lembrar da data. Follmann falou da mistura de sentimentos que permeia os pensamentos desde o ocorrido e a saudade dos amigos que morreram na queda do avião. Na publicação, ele escreveu, abre aspas, 4 anos que minha vida se transformou. Dia 29/11 continua sendo um dia confuso para mim, pois é um misto de tristeza e gratidão. Difícil viver essas dualidades, pois tenho empatia pela dor do próximo. Amigos que se foram permanecem vivos em minha memória. Independente das minhas limitações e desafios diários, continuo sempre grato e de pé pela minha família e por eles. Fecha aspas. O ex-goleiro foi o último dos 4 brasileiros sobreviventes a deixar o hospital. Teve alta em 24 de janeiro de 2017. O primeiro foi o lateral Alan Ruschel, em 16 de dezembro. O jornalista Rafael Heinzel recebeu alta 3 dias depois, enquanto o Neto foi para casa em 22 de dezembro. Parece que foi ontem aquela tragédia, mas já se passaram 4 anos. Olha aí, quando parece que já vimos de tudo no futebol brasileiro, ele consegue nos surpreender mais uma vez. Um técnico que não estreou e já foi demitido. Ramon Dias deixou o clube na sexta-feira e Eduardo Barroca foi anunciado como novo treinador. O argentino, que não conseguiu estrear, tem alta prevista para o dia 7 de dezembro e a direção botafoguense considera que não tem como esperar mais. Na passagem de 3 jogos da comissão argentina pelo Botafogo, foram 3 derrotas, o que não justifica a demissão de um técnico que nem teve a oportunidade de estrearem. Na apresentação, Barroca disse que tem uma forte ligação com o torcedor e com o clube e que usará esses artefatos para ajudar o time a sair da zona do rebaixamento. Vida nada simples, porque os números mostram que a troca sucessiva de treinadores não deu resultado em 70% dos casos. Só 6 clubes escaparam na era dos pontos corridos, com 5 treinadores ou mais durante a temporada. Ter 5 treinadores em uma mesma temporada, como faz o Botafogo neste ano, não chega a ser uma novidade no Brasil. Pelo contrário, já aconteceu outras 20 vezes apenas na era dos pontos corridos do Brasileirão. E como má notícia para os alvinegros, normalmente termina em rebaixamento. É o que mostra o levantamento feito pelo espião estatístico. De 2003 até 2019, 14 de 20 clubes que tiveram o mesmo comportamento, ou seja, trocaram de comando 5 ou mais vezes, terminaram a temporada com a queda para a Série B. O exemplo mais recente da lista foi o Cruzeiro da temporada passada. A vida, sem dúvidas, não tá nada fácil para o torcedor botafoguense em 2020. A última de hoje é no Campeonato Brasileiro. No sábado, vários jogos continuaram com a rodada 23. O Palmeiras venceu por 3-0 o Atlético Paranaense no Allianz Parque. O Santos goleou o Sport por 4-2 na Vila Belmiro.
O Bahia perdeu em casa para o São Paulo, 3-1 na Arena Fonte Nova. O Inter segue de mal a pior depois da saída de Eduardo Cudê. 0-0 com o Atlético Goianiense no Antônio Ascioli. Jogam hoje, segunda-feira, Vasco e Ceará, em São Januário, às 18 horas. E Fluminense e Bragantino, às 8 da noite, no Maracanã. Na tabela, o Galo lidera com 42 pontos. O São Paulo subiu uma posição e tem 41. O Flamengo, com 22 jogos, tem 39. Inter, Palmeiras e Santos têm 37. O Fluminense joga hoje e precisa vencer para voltar ao G6. Mais que isso, com a vitória, o time chega ao G4, passando Inter, Palmeiras e Santos. Grêmio 34, Fortaleza e Corinthians têm 29 pontos. Atlético Paranaense, Bahia e Atlético Goianiense têm 28. Bragantino 26. Ceará também tem 26. O Sport aparece em 16º com 25 pontos, mas pode cair para o Z4 caso o Vasco vença logo mais, uma vez que o Cruz Maltino tem 24 pontos feitos até aqui. Coritiba e Botafogo tem 20 e o Goiás tem 16 pontos na competição. Vamos juntos nessa terça-feira. Começo falando sobre o Brasileirão, que teve a 23ª rodada, continuando ontem segunda, com mais 2 partidas. O Ceará veio a passeio no Rio de Janeiro e venceu o Vasco por 4-1 em pleno São Januário. Foi a primeira vez que o time cearense venceu o Vasco em campeonatos brasileiros e também a primeira vitória do time no estádio do Gigante da Colina. No Maracanã, Fluminense e Bragantino ficaram no 0-0, com o time de Odair Hellmann bastante desfalcado. Após os 2 jogos, o Fluminense caiu 2 posições e está agora em 8º lugar com 36 pontos. 1 ponto de diferença em relação ao 4º colocado Internacional. Com a vitória, o Ceará subiu para a 10ª colocação e agora tem 29 pontos. O Bragantino chegou a 27 e está em 15º. Enquanto isso, o Vasco se manteve na zona de rebaixamento com 24 pontos feitos até aqui. Quem também está no Z4 e imerso a problemas é o Botafogo. E os muros no entorno do Nilton Santos e de General Severiano amanheceram pichados com ameaças de morte a jogadores e dirigentes do clube nesta terça-feira. Fotos que circulam em redes sociais mostram a sede e o estádio com ameaças em caso de rebaixamento para a segunda divisão ou se não vencer no domingo. Com 20 pontos em 22 jogos, o Botafogo está em penúltimo lugar no Brasileirão. O próximo jogo é contra o Flamengo no sábado, no próprio Nilton Santos, pela 24ª rodada. A partida marcaria a reestreia de Eduardo Barroca no comando alvinegro, mas o técnico recém-contratado está com Covid-19 e não ficará à frente da equipe. O Botafogo, que demitiu o técnico Ramon Dias, porque ele só poderia voltar no dia 7 de dezembro e agora não tem Eduardo Barroca, pelo menos pelo mesmo período, uma vez que ele testou positivo ontem para a Covid-19. Fórmula 1, Lewis Hamilton está fora do GP de Sakir. Em comunicado divulgado na manhã de hoje, a Mercedes informou que o heptacampeão mundial de Fórmula 1 testou positivo para a Covid-19 e, já cumprindo o protocolo de isolamento, não participará da prova do próximo final de semana. O piloto está bem e apenas segue as determinações de praxe. Sua participação no último GP da temporada, no dia 13 em Abu Dhabi, ainda dependerá de testes posteriores. Lewis Hamilton é mais um do mundo do esporte a testar positivo para o coronavírus. Hoje é dia de Libertadores. Jogam Santos e LDU nas 8º de final da competição às 19h15. Mesmo horário para River Plate e Atlético Paranaense, que se enfrentam na Argentina. Nos jogos de ida, o Santos venceu por 2-1 a LDU fora de casa, enquanto que Atlético e River empataram no Brasil pelo placar de 1-1. Quem também empatou em 1-1 no jogo de ida foram Racing e Flamengo, no estádio Presidente Perón, na Argentina. E hoje o rubro-negro joga em casa às 9h30 da noite, defendendo a sua passagem à próxima fase da competição. O Flamengo divulgou na manhã de hoje a lista de relacionados para o duelo. O grande desfalque é Gabigol, autor do gol de empate no jogo de ida na Argentina.
Em contrapartida, o técnico Rogério Ceni terá à disposição novamente Rodrigo Caio, Isla, Pedro e Diego. Com isso, a provável escalação do Flamengo para o jogo de hoje deve ter Diego Alves no gol, Isla na ponta direita, Felipe Luiz na ponta esquerda, Léo Pereira e Rodrigo Caio devem ser os zagueiros, com a possibilidade de que Gustavo Henrique entre ainda no lugar de Rodrigo Caio. William Arão e Gerson ficam no meio-campo. Mais à frente, Everton Ribeiro e Arrascaeta vêm abertos. E no ataque, Bruno Henrique e a dúvida entre Pedro e Vitinho. Ótima quinta-feira para você! Vamos juntos com as principais notícias do dia. Começo falando sobre Brasileirão Série B, onde o Cruzeiro está de bem com a matemática. A disputa da 25ª rodada mexeu com a luta contra o rebaixamento e trouxe certo alívio para Cruzeiro e Náutico, que venceram seus respectivos confrontos. Desse modo, o time celeste manteve a probabilidade de ser rebaixado perto do zero, enquanto o Timbu caiu para 69,6%. Após vencer o América Mineiro por 2-1, o Cruzeiro, que subiu para a 15ª posição, chega a 0,08% de probabilidade de ir à Série C, segundo dados do site Chance de Gol. Por outro lado, conseguir uma vaga no G4 da segundona ainda segue complicado. A chance é de apenas 12,3%. E a distância para os 4 primeiros colocados ainda é muito grande. Pelo menos não vai cair para a terceira divisão, mas conseguir o acesso parece bem longe da realidade da Raposa. O Inter perdeu o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores para o Boca Juniors dentro de casa e agora vai ter de buscar a classificação em plena Bombonera. Mesmo abatidos, os colorados garantem que a remobilização para reverter o resultado começou já no vestiário, logo após a partida na noite chuvosa de quarta-feira. A verdade é que na partida, o Colorado mostrou sinais de melhora, mas errou na defesa e fica agora por um triz na Libertadores. Rodrigo Dourado, por sua vez, se apegou no placar mínimo construído pelos argentinos em Porto Alegre. Conforme afirmou o jogador em entrevista coletiva depois do jogo, basta a equipe marcar o primeiro gol para deixar tudo igual no confronto. Não é fácil, mas também não é impossível, e o Inter, segundo os jogadores, está sim confiante para o jogo da volta. Quem se classificou na Libertadores foi o Palmeiras, que aplicou mais uma goleada e passou de forma tranquila sobre o Delfim. No jogo de ida, 3-1 e na volta, 5-0. Agregado, 8-1 para o time de Abel Ferreira, classificado para a próxima fase da competição continental. O Grêmio joga hoje a sua partida de volta e também tem certa tranquilidade para jogar em casa. No jogo de ida, no Paraguai, venceu o Guarani por 2-0 e agora tem certa margem para passar de fase tranquilamente. Falamos agora sobre o Palmeiras e o Abel Ferreira disse que é impossível o Palmeiras vender Gabriel Veron por menos do que o Neymar foi vendido ao Barcelona. O treinador está encantado com o futebol de Gabriel Veron, embora muita gente possa ver a declaração do treinador como exagerada. O fato é que essa avaliação está dentro da realidade pelos valores que envolvem o jogador atualmente. Gabriel Veron, de apenas 18 anos, assinou recentemente um novo contrato com o Verdão, válido até o ano de 2025. A multa rescisória é de 60 milhões de euros, cerca de 379 milhões de reais na cotação atual. Esse valor já seria mais do que os 57 milhões de euros que o Barcelona anunciou como pago para tirar Neymar do Santos em 2013. Mas a cotação do euro em relação ao real faz com que a diferença seja enorme na moeda brasileira. O valor pago por Neymar em 2013, convertido, foi de cerca de 182 milhões de reais. Agora, o do jogador palmeirense, convertendo com os valores atuais, seria de cerca de 379 milhões de reais. Uma diferença absurda, que mostra que não é nenhum exagero do técnico do Palmeiras dizer que é impossível que a equipe venda o jogador por menos do que Neymar foi vendido ao Barcelona pelo Santos naquela época. Vamos falar de números no Campeonato Brasileiro? Ontem, Palmeiras e Fortaleza empataram em 0-0 em jogo antecipado da rodada do final de semana. E o Corinthians segue no meio da tabela no Campeonato Brasileiro. Mas há um ranking da competição que o clube lidera, o de expulsões. O cartão vermelho de Jô na partida contra o Fortaleza foi o 7º do Corinthians neste Brasileirão. Até então, o clube dividia a primeira colocação do ranking de expulsões com Grêmio e Inter.
que ainda não jogaram na 24ª rodada. Os dados são da equipe do espião estatístico, do portal GE. Na temporada, o Timão já teve 10 jogadores que foram pro vestiário mais cedo. Desde 2015, o clube não tinha tantos expulsos em um ano, já são 7 só no Brasileirão. Inclusive, falando de Campeonato Brasileiro, jogam hoje Goiás e São Paulo no estádio da Serrinha, às 19 horas. Em jogo adiado da primeira rodada da competição. Caso vença, o São Paulo assume a ponta da competição, visto que ele tem 41 pontos. E o Galo, líder, tem 42. E ainda consegue de sobra uma margem ali, o time de Fernando Diniz, caso vença a partida contra o Lanterna. E me despeço hoje falando sobre o Vasco da Gama, que entra em campo logo mais às 9h30 da noite, no estádio de São Januário. A partida é válida pela Copa Sul-Americana. E o time de Ricardo Sapinto joga contra o Defensa e Justiça. No jogo de ida, semana passada, o placar ficou empatado em 1-1. Ótima sexta-feira para você! Vamos juntos com as principais notícias do dia e também com uma análise do que foi a semana de futebol continental para os times do Brasil. Começo pelo Grêmio, que teve Renato Portaluppi surpreendendo a todos na noite de ontem. Esperava-se um Grêmio com força máxima contra o Guarani. Mas a verdade é que o técnico trocou 7 jogadores na escalação e mesmo assim bateu o time paraguaio por 2-0 para carimbar a passagem às quartas de final da Libertadores. Um luxo que premiou a ousadia do treinador. Sem desmerecer a competição, o foco também foi descansar boa parte dos titulares para a sequência de jogos do Brasileirão e também das semifinais da Copa do Brasil. Nomes como Jeromel, Vitor Ferraz e Matheus Henrique sequer pisaram no campo da arena. Inicialmente, seriam só 6 mudanças, mas Luiz Fernando sentiu um desconforto no aquecimento e Ferreira foi promovido a titular. Aos 3 minutos, já havia dado toda a tranquilidade do mundo ao completar para as redes cruzamento de Cortez. Vitória do Grêmio tranquila então, e Renato Portaluppi vem cumprindo a promessa de que brigaria em todas as competições e que no Brasileirão estaria lá em cima na tabela, já no começo do segundo turno. Tá bem de previsão Portaluppi, hein? Já o São Paulo chegou à liderança do Brasileirão, após vencer o Goiás fora de casa, com imposição e com todos os jogadores entrosados, sabendo exatamente o que fazer dentro de campo. Depois de tantas mudanças, até chegar a que pode ser considerada a melhor versão do time na temporada, a equipe de Fernando Diniz mostra que vai brigar lá em cima e vai sim em busca do título brasileiro. Ainda resta muito Brasileirão pela frente, mas o São Paulo chega nesse momento com a certeza de que entrosamento e a união adquiridos pode levar o clube ao 7º título da competição e acabar com o jejum de 8 anos sem qualquer conquista. Bom, já falamos das boas campanhas, agora é hora de falar de problemas, dentro e fora das 4 linhas. O Vasco da Gama vive dias de profunda crise. Aliás, o Vasco, que foi eliminado para o Defensa e Justiça na Sul-Americana, não é só um time que perde chances com Ribamar e Gustavo Torres e enlouquece a torcida longe dos estádios. É um clube que dá constante ebulição política, se encontra dessa vez num cenário quase inédito. Há poucos dias do fim da gestão Alexandre Campelo, ninguém sabe quem vai tomar as decisões no clube. Há 10 contratos por se encerrar, entre eles o do próprio Ribamar, que foi alvo de protesto da torcida nesta melancólica noite de quinta-feira em São Januário, mas também de jogador importante, o argentino Benítez. A derrota de 1-0 eliminou o Vasco nas oitavas de final, já que no jogo de ida o placar ficou empatado em 1-1. Outro detalhe que ficou nítido na partida de ontem foi a necessidade que o Vasco tem por Germán Cano. A ausência de Cano parece sinônimo de falta de gols e de uma consequente derrota para o time cruzmaltino. Um outro detalhe a se observar, já fazendo um link com o Flamengo, que é o nosso próximo assunto, é o papel dos treinadores nas decisões tomadas dentro das partidas. Nesta semana ficou muito claro que as derrotas e as consequentes eliminações de Flamengo na terça e Vasco na quinta
passaram pelas mãos de Rogério Ceni e de Ricardo Sapinto, respectivamente. Ceni mexeu muito mal na terça e Ricardo Sapinto demorou demais para tomar atitude ontem. Foram 18 minutos perdendo até que o treinador resolvesse, aos 30 da segunda etapa, fazer alguma alteração para buscar o empate. Fato é que no Rio de Janeiro, 3 equipes estão em um momento de crise e pressionados por resultados. O único que se encontra em um estado mais pacífico é o Fluminense. No Vasco, acabamos de falar sobre toda a situação dentro e fora de campo. No Botafogo é parecido, indecisão na diretoria, técnico afastado com Covid-19 e a necessidade de vitórias para sair da zona de rebaixamento. Já no Flamengo, eliminações precoces nas competições de mata-mata e agora só o Brasileirão pela frente. Pressão também para cima do recém-contratado Rogério Ceni. Isso tudo faz com que Botafogo e Flamengo entrem em campo amanhã com objetivos opostos e sabendo que vencer daqui para frente pode garantir o futuro dos dois clubes. E a bola rola amanhã às 17 horas no Newton Santos. Vai ser um clássico pesado, diferente. E por falar em Campeonato Brasileiro, vamos aos jogos do final de semana. No mesmo horário de Botafogo e Flamengo, tem Santos e Palmeiras na Vila Belmiro. Mais tarde, às 19 horas, é a vez de o Fluminense receber o Atlético Paranaense no Maracanã. Bahia e Ceará também jogam às 19 horas deste sábado, na Itaipava Arena Fonte Nova. Curitiba e Bragantino jogam no Couto Pereira às 9 da noite. No domingo, às 4 da tarde, 2 partidas. São Paulo e Sport no Morumbi e Grêmio e Vasco na Arena do Grêmio. Às 18h15 tem Atlético Mineiro e Internacional no Mineirão. Já na segunda-feira, a rodada se completa com um clássico goiano, Atlético Goianiense e Goiás, às 8 da noite, no estádio Antônio Ascioli. Na tabela, o líder agora é outro, o São Paulo, com 44 pontos. Atlético Mineiro tem 42, Flamengo 39, Inter, Palmeiras, Santos e Grêmio tem 37 e o Fluminense aparece em oitavo com 36. Fortaleza e Corinthians tem 30, o Ceará tem 29 pontos, Atlético Paranaense 28, Bahia e Atlético Goianiense também 28. O Bragantino tem 27 pontos, Sport 25, na zona de rebaixamento, Vasco 24, Curitiba e Botafogo 20 e o Goiás 16 pontos feitos até aqui. Um excelente final de semana para você e a gente se encontra na segunda com muito mais por aqui. Forte abraço, pessoal. Guilherme Faria para a Rádio Conselheiro FM. Tá, então, galera, esse é o Papo de Esporte dessa semana, mas na semana que vem eu volto com muito mais pra você. Não se esqueça de compartilhar com os amigos o nosso podcast, que está disponível em todas as plataformas de áudio e também no nosso canal Papo de Esporte no YouTube. Um forte abraço e até a semana que vem!